Aleluia! Pode sentar. Glória a Deus. Glória a Deus, que alegria. Que alegria poder estar aqui com você hoje. Glória a Deus, queridos. É um prazer, é uma honra estar aqui. Eu, na intercessão ali, onde o pastor pediu ali para que a gente orasse com fervor. Um dos meus pedidos foi esse: Senhor, usa minha vida sem medidas nessa noite. Que eu possa realmente ser entregue ao Senhor nessa noite, para poder transmitir, ser boca de Deus aqui neste lugar. Realmente ser boca de Deus neste lugar. É uma responsabilidade muito grande, queridos, muito grande. A gente vem ouvindo aí uma série de mensagens aí que tem enchido, transbordado o nosso coração, né, com o nosso pastor, com a nossa pastora. Realmente é uma responsabilidade, mas quem faz na nossa vida é Deus. A gente só precisa depender do amado Espírito Santo para que Deus faça. Simplesmente depender do amado Espírito Santo para que Deus faça. Então, separando assim uma palavra para trazer nessa noite, orando a Deus e realmente orando, pedindo a Deus. E eu confesso para os irmãos que quando eu peço palavras para o Senhor, eu tenho a minha preferência, eu tenho. Assim como você tem as suas preferências com Deus, eu sempre falo: Senhor, né, me usa dessa maneira. Eu sou uma pessoa que eu não consigo ficar, por exemplo, né, o pastor, ele põe o microfone dele aqui na terça-feira, fica paradinho aqui conversando, falando, ministrando, e eles ficam lá em cima. Você pode ver que o Flávio já está ali, ele vai ficar correndo para lá e para cá, ele vai ficar andando. É a minha maneira, eu oro a Deus, eu falo assim: Senhor, me usa mesmo com fogo, coloca fogo nos meus pés, na minha voz, no meu calçado. Quando eu abrir a boca, que o Senhor incendeie este lugar. Essa é a maneira que eu oro para que Deus me use. E dessa vez não foi diferente. Orando ao Senhor, dizendo: Senhor, usa poderosamente a minha vida, desse jeito que eu gosto, com fogo caindo do céu, direto na minha boca, da minha boca vai para a igreja. É assim que é a minha oração. Acredite, eu oro dessa maneira. E o Senhor disse para mim assim: amém, meu filho. Ele disse assim: meu filho, o fogo vem naturalmente. O fogo vem naturalmente. Mas eu preciso tratar algo com você e com a amada igreja. Eu preciso tratar algo com vocês. Então eu acredito nas promessas do Senhor, acredito na palavra do Senhor, que disse assim ao meu ouvido, dizendo assim: o fogo virá, não precisa ter, ele virá, ele vai incendiar este lugar. Mas primeiro eu falarei ao coração desse povo, falarei ao seu coração, porque toda mensagem que ela é gerada do céu, ela chega no meu coração primeiro. Eu ouço tudo que o Senhor tem para dizer primeiro, para que seja colocado em mim, para que eu também possa ser transformado pela palavra. Então acredite, tudo que chega até você vem por mim, ele passa por mim. Eu necessito tanto quanto você. Tanto quanto você. Tanto quanto você. E nesses últimos tempos, nesses últimos dias, o Senhor tem levado os seus servos, as suas servas, os seus filhos, as suas filhas. Ultimamente Ele tem levado nós a algum certo tipo de angústia pessoal. Angústias que vêm dominando o nosso coração. Situações que vêm tomando conta do nosso coração. Angústias que nas escrituras e em algumas metáforas têm o nome de deserto espiritual. Deserto espiritual, mas acredite, até o deserto espiritual é necessário na tua vida para que você caminhe para um grau de maturidade, um nível elevado, um grau de maturidade perante o Senhor. E é sobre isso que nós vamos falar, é sobre isso que eu quero tratar, é sobre isso que eu quero dizer.
e ser usado por Deus. Porque quando a gente segue nesse deserto espiritual, o qual Deus nos coloca ali, para que nós possamos realmente ter maturidade. E quando essa maturidade chega, o nosso coração se quebranta. Quando essa maturidade chega, a gente já não enxerga mais nada que possa parar, atravessar a barreira que a gente tem de intimidade com o Senhor. Então, quando nós estamos nesse nível de maturidade, o quebrantamento toma conta do nosso coração. E é esse quebrantamento que toma conta do nosso coração que faz com que a gente chegue ainda mais perto do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! E eu queria colocar o seguinte tema nessa mensagem, para que você anote aí, para que você marque aí. O tema da mensagem: a maior prova me leva para a melhor conquista. A maior prova me leva para a melhor conquista. Glória a Deus. Meu Deus. Amada. Amada. Esposa amada. Esposa amada. A maior prova me leva para a melhor conquista. E eu quero ler com você a parte A de Cantares. A parte A de Cantares, do capítulo 8 e o versículo 5. Nós vamos ler alguns versículos bíblicos aqui, queridos. Então nós vamos dar uma folhada na palavra do Senhor para que a gente possa se deleitar naquilo que Ele tem para nos dar. Realmente se deleitar, para que a gente não fique comendo pedacinhos de pão, mas que a gente se deleite no pão, a palavra do Senhor, que nos encherá de esperança. Aleluia! A palavra de Cantares 8, eu vou ler a parte B, a parte A do capítulo ali. Diz assim a palavra de Deus: quem vem subindo do deserto, apoiada em seu amado? Quem vem subindo do deserto, apoiado em seu amado? Queridos, o deserto, ele vai representar dores, ele vai representar aflições. O deserto reflete em algo que nos traz medo, que é algo que nos traz angústia. O deserto, ele vai fazer com que a nossa alma brigue ali, espírito e carne. O deserto faz com que as dúvidas comecem a ser geradas em nosso coração. O deserto faz com que a gente às vezes pense que a demora de Deus é algo que vai atrapalhar a sua vida. Vai acontecer na tua vida de uma maneira que Deus não está no controle. E às vezes a gente pensa que Deus não está no controle. Porque o deserto representa isso, ele representa dor, ele representa tribulação, aborrecimento. Isso tudo é o que o deserto representa. E quem sobe o deserto, é alguém que já chegou do lado de lá desse deserto. Esta que sobe o deserto é alguém que já chegou do lado de lá, porque ela já está do lado do seu amado. Ela já está do lado do amado. Alcançou o outro lado. A noiva de Cantares de Salomão, ela representa o que acontece com todo cristão fervoroso que é levado à maturidade. Que é levado à maturidade. E acredite, a gente espera que todo crente fervoroso, esse é o nosso pensamento, né? O pensamento de muitas pessoas. A gente espera que todo crente fervoroso seja o pilar forte ali em construção. Seja ali um gigante espiritual, né? Pilares que se erguem. Pilares que se erguem. É o que a gente pensa. Nós somos crentes, nós somos pessoas que servem a Deus, então a gente precisa ser forte o tempo todo, a gente precisa estar em pé o tempo todo, estar firme o tempo todo, a gente precisa ser um gigante espiritual. Mas acredite, nem sempre é assim. Nem sempre é assim. A gente observou ali no versículo. Ela mal consegue ficar de pé. Ela foi tão quebrantada pelo deserto que ela depende do seu amado para ficar de pé e dar um passo atrás do outro.
E é nesse nível de quebrantamento que o Senhor quer levar você nessa noite. Um quebrantamento que faz você estar naquele deserto. Ele te colocou lá naquele deserto, Ele está te olhando, Ele está te vendo ali. Mas não basta simplesmente estar naquele deserto. Você vai chegar do lado de lá, e não para poder dizer assim, eu simplesmente venci. Mas quando você chegar do lado de lá, o seu amado estará esperando, e você apoiada nele, dará um passo de cada vez, mas terá certeza de que Ele está lá com você no meio do deserto. Esse deserto ao qual muitas vezes nós ignoramos até em orações. Quantos desertos você tem colocado ali, não tem forças para orar, não consegue mais dizer a Deus, e Ele está lá para que você atravesse esse deserto. Quem é ela que vem subindo no deserto? Quem é ela que vem subindo do deserto ao lado do seu amado? Se está do lado do amado é porque você conseguiu vencer esse deserto, vencer essa prova. Oh, aleluia! Então você conseguiu vencer. E a gente espera que os cristãos, que nós sejamos fortes, e nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Quanto maior é a dependência de Deus, maior é o nível de maturidade que Ele te coloca. Quanto mais você depende de Deus, mais maturidade Ele acrescenta na tua vida. Mais maturidade Ele acrescenta na tua vida. Dependência de Deus. E eu quero aqui citar alguns tipos de dependência que nós precisamos ter, ou de dependências que nós temos. E a primeira delas é a total dependência. O que significa isso, uma total dependência? Total dependência se aplica àquelas pessoas que não são cristãs, pessoas que já não acreditam mais que Deus pode fazer algo, pessoas que buscam lutar ali com as próprias mãos, fazer tudo sozinho, não entregar a glória de tudo aquilo que tem para ninguém, simplesmente tem uma total dependência em si mesmo. Eu não quero acreditar que eu esteja falando aqui para alguém que tem essa total independência, essa total dependência. Uma total dependência é algo que faz com que Deus fique de fora de qualquer plano que você tenha colocado na sua vida. A total dependência é algo que vai fazer com que você não se achegue perto do Senhor, porque faz você acreditar que tudo que você tem, tudo que você é e tudo que você será depende só de você. É um perigo quando a gente cai nessa total dependência. Mas é uma dependência que o Senhor tem colocado no meu coração. E aberto os meus olhos e dizendo, filho, nunca dependa de você mesmo, porque você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Mas existe um grupo de pessoas que se encaixam nessa total dependência. Um outro tipo de dependência é a dependência declarada. Pessoas que já receberam a Jesus, pessoas que se converteram e no começo ali da caminhada, no começo da caminhada cristã, disseram assim, uau, eu estou convertido, eu estou batizado, agora eu começo a depender de Jesus, eu creio que Jesus vai fazer as coisas, mas ainda assim, quando a situação aperta, quando o deserto chega, acaba querendo resolver do próprio jeito. Pessoas que creem ali, receitaram, são convertidas, mas não deixam Jesus fazer nada por elas, não deixam Deus fazer nada por elas. É uma dependência declarada. Eu declaro que Jesus é o meu Senhor, eu declaro que Ele é o meu Salvador, eu declaro que Jesus é o dono da minha vida, eu declaro que Deus está no controle de tudo, eu declaro tudo isso na minha vida, mas se a situação apertar, deixa que eu faça do meu jeito. Essa é a dependência declarada. Um outro tipo de dependência é a dependência concretizada. Dependência concretizada é aquela em que você serve a Jesus, você serve a Deus. É aquela em que você crê que Deus vai fazer tudo por você. É aquela que quando a situação chega, ela aperta, quando as coisas
caminham ali para um rumo difícil, você vai poder olhar para cima e dizer assim: eu estou tranquilo, porque Deus já fez o milagre, já está decretado na minha vida, a minha vida é bênção, tudo que é promessa do Senhor vai se cumprir na minha vida. Então você está ciente de que Deus está no controle de tudo, vai fazer tudo na hora certa, no momento certo. Você crê que Deus vai fazer na sua vida. Essa é a dependência concretizada. O que não é ruim, a gente já começa a caminhar aí para uma dependência de Deus, uma dependência genuína de que Deus é que está no controle, de que Deus é que vai fazer. E a gente começa a colocar nossas situações agora diante de Deus, porque nós temos essa dependência concretizada. Está tudo certo, Deus vai fazer, Ele está no controle de tudo, já acabou, não vai dar errado, não vai dar ruim. E ainda que dê ruim, o Senhor está no controle de tudo. Essa é a dependência que nós temos de Deus. E começamos a caminhar bem. Mas eu quero dizer agora de uma dependência, ao qual Deus gerou no meu coração e vai gerar no seu também. Uma dependência diferente daquela dependência de quem não crê, uma dependência do Senhor diferente daquela de quem se converteu, mas não quer que Deus faça, uma dependência diferente daquela que é concretizada, que você sabe que Deus vai fazer. Que dependência é essa? É a dependência desesperadora. Uma dependência desesperadora. A dependência desesperadora. Que dependência é essa? É aquela aonde o seu último recurso realmente é Jesus. É aquela que cobre todas essas dependências de Deus que eu disse agora. A dependência desesperada, dependência desesperadora, é aquele momento em que você ora já não mais por disciplina, em que você ora já não mais por deleite, mas que você ora ali porque é o seu último recurso. Você precisa que Deus haja na tua vida, naquele momento, naquela hora, naquela situação, desesperadamente. Essa é a dependência que o Senhor está buscando hoje. Uma dependência desesperada. Uma dependência desesperada, e nós vamos ler a Bíblia e nós vamos ver a história de um homem que precisou de uma dependência desesperada do Senhor. Um homem que realmente estava ali no seu limite, estava no último recurso. E você vai lembrar dele. É um irmãozinho aí das antigas. Ezequias é o nome dele. Ezequias é o nome dele. E ele entendeu que o tempo de oração ali dele com Deus ali já não era mais por deleite, que o tempo de oração dele ali já não era algo disciplinar. O tempo de oração dele ali era algo que traria vida para aquilo que já tinha sido morte para ele. E eu quero que você vem comigo, que você dá uma viajada comigo nesse tempo, na vida desse irmãozinho lá atrás, para que você entenda. E talvez você identifique isso na tua vida. Uma dependência desesperadora, uma dependência desesperada do Senhor aqui nessa noite. A vida do rei Ezequias. O rei Ezequias, ele era um homem temente, ele era um rei. Ele era um homem que fazia ali as coisas certas ali para o Senhor. É um homem que começou bem a caminhada dele. Era temente, ele conduziu o povo ali a abandonar os deuses ali. E realmente fazia aquilo que agradava ao Senhor. Tinha tudo para dar certo. Tinha tudo para dar certo ali. Tinha tudo para fluir. Um homem poderoso, um militar da época. Um homem que orava, um homem que buscava Deus, um homem que ajudava as pessoas, um homem que ia de bem ali com o seu reinado. Realmente tinha tudo para dar certo. Mas nem tudo deu certo na vida dele. Nem tudo deu certo. E acredite, é possível permanecer leal ao amor do Senhor. É possível permanecer leal ao amor do Senhor.
mas ainda assim perder os propósitos que Deus tem de melhor para a tua vida. É possível ter uma lealdade máxima com o Senhor. É possível dizer: eu amo o Senhor, eu adoro o Senhor, eu vivo o Senhor, mas ainda assim perder aquilo que Deus pode dar para a tua vida. E na vida do rei Ezequias não foi diferente. Não foi diferente. Havia guerras naquele tempo. A Síria era um povo grande, queria invadir. Você imagine um rei ali, um rei que é obediente a Deus, é temente a Deus, ouve a palavra, consulta o Senhor, mas chega a notícia ali que os exércitos inimigos agora estão invadindo por todo lugar, por todo lado. Então chega ali no ouvido dele, por um certo momento ele olha para a tropa dele, talvez não consiga crer naquele momento em algo ali que possa ser feito. O fato é que os sírios estão vindo, os babilônicos estão vindo ali, e aí ele vai para aquela oração concretizada. Aquela oração que sabe que vai dar certo. Ele vai ali para uma oração que sabe que vai dar certo. Por favor, lá em Isaías 37, no versículo 20. Você vai ver a oração de um homem que está diante de um povo inimigo, um povo vindo para poder tomar o território dele, mas ele é um homem crente. Ele é um homem que sabe, ele é um homem que tem agora essa dependência concretizada. Ele é um homem que sabe a maneira que vai orar, ele é um homem que sabe o que Deus vai fazer, ou melhor, ele sabe que Deus vai fazer alguma coisa, é aquela oração concretizada. Então ele está diante ali dos inimigos, os inimigos vêm e ele procura aquele que pode fazer alguma coisa, porque é assim que a gente faz, a situação vem, as lutas vêm, as provas vêm, e a gente com a nossa dependência concretizada do Senhor, sabemos aonde recorrer, sabemos o que fazer. Nós vamos diante de quem? De quem pode resolver todas as coisas? Vamos diante do Senhor. E ele não foi diferente. Ele olha então para Deus e diz assim: agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos deles. Por quê? Nas mãos deles, para que todos os reinos da terra saibam que tu é o Senhor. Agora ele faz aquela oração concretizada, sabe? Aquela dependência concretizada. É como se ele dissesse assim: Senhor, o Senhor pode fazer e o Senhor vai fazer. Eu sentarei aqui, descansarei, porque esta guerra não é minha, esta guerra é sua. Então o Senhor vencerá essa batalha. E assim foi. Deus ouviu a oração de Ezequias, enviou um anjo que acabou com uma noite só, com 185 mil soldados inimigos. Aleluia! Meu Deus, que milagre foi esse? Imagine uma oração ali de uma dependência concretizada, sendo ouvida, 185 mil homens derrotados pela mão do Deus Todo-Poderoso. Agora ele está de bem com Deus. Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor fez, foi um milagre tanto. Uau! Aí o Senhor diz assim: muito bem, Ezequias, a sua oração pela dependência concretizada foi um sucesso. Você pediu, eu ouvi. E fui lá e tirei os inimigos do seu caminho. Tirei todos os inimigos do seu caminho. Oração atendida com sucesso. E agora começa a hora da maior aprovação. Primeiro Deus dá a vitória ali a Ezequias, matando todos aqueles homens, todo mundo ao redor fica sabendo. E então Ezequias agora está na casa dele, aí o Senhor usa um profeta para ir até a casa dele. Por favor, Isaías 38, eu vou ler do 1 ao 5. Imagine você com a sua oração respondida pelo Senhor. Aquela aflição já saiu da tua vida. Seus problemas já estão resolvidos ou estão sendo resolvidos ali. Porque você sabe, você depende de um Deus ali, você tem a sua dependência concretizada. Deus está fazendo, Deus está agindo. Com Ezequias foi da mesma maneira, só que agora o Senhor chega nele e diz assim a palavra do Senhor: naqueles dias Ezequias ficou doente, à beira da morte.
E o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo. Ele disse assim, ele disse, assim diz o Senhor, põe a casa em ordem, porque você vai morrer. Você não se recuperará. Ezequias virou seu rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, de como eu tenho te servido com fidelidade, com devoção sincera, e tendo feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías, vá dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi, ouvi a sua oração e vi suas lágrimas, acrescentarei 15 anos à sua vida. Glória a Deus, é um milagre tremendo, mas faz a gente pensar um pouco. Primeiro, Deus dá uma vitória tremenda, com um milagre, porque 185 mil homens morrer ali, a espada de um anjo, uau, que milagre tremendo. Aí Ezequias está lá de boa, sentado lá, tomando o seu café da tarde. Nem imaginava que Deus viria ali naquele momento falar com ele. Estava ruim, talvez dando uma tossidinha ali. Aí chega o profeta dizendo assim, meu irmão, eu sei que Deus fez um milagre na tua vida, mas eu tenho uma notícia que não é nada boa. Você vai morrer. Você consegue imaginar Ezequias engolindo aquele café seco? Fazendo, Como? Você vai morrer. Eu vim aqui para você colocar a sua casa em ordem, assim está pedindo o Senhor para que você faça. Coloque em ordem porque você vai morrer. Essa é a hora da maior provação. Essa é a hora em que o Senhor realmente começa a provar a vida de Ezequias. Lá no versículo 10 de Isaías 38, ele vai dizer para o Senhor, mas por que morrer agora? Um menino tão novo, um menino cheio de vida. O menino cheio de vida, ele diz assim, eu disse, no vigor da minha vida, eu tenho que passar pelas portas da sepultura e ser roubado do restante dos meus anos. Novo, ele olha para o Senhor e diz assim, eu sou novo ainda para morrer. Sou muito novo. A palavra diz que ele chorou muitíssimo. Muitíssimo. Mas ainda assim, nesse ponto, ainda assim ele foi ainda fiel a Deus, porque ele sabia porque Deus estava provando a vida dele. Ele sabia porque Deus estava provando a vida dele, e lá em Isaías 38, 17, por favor, ele mesmo diz, com a boca dele, ele diz assim, foi para o meu benefício que tanto sofri. Em teu amor me guardastes da cova da destruição, lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Ou seja, ele sabia, lá na frente ele pôde entender que a prova que ele estava passando, que aquela seria a maior prova, mas seria para o próprio bem dele. Muitas vezes a gente passa por luta, dificuldade, não entende, já quer julgar Deus. Quantas pessoas dizem assim, Deus nem existe mais, Deus nem olha mais para mim. Talvez você está aqui nessa noite com o seguinte pensamento, se não for hoje, não vai ser nunca mais. Se o Senhor não falar comigo hoje, eu não vou ouvir a voz dele nunca mais. Tudo que acontece na minha vida não deve ser algo de Deus. Enquanto Deus está dizendo para você, eu estou te provando para te levar a um grau de maturidade. Eu estou te provando para que você possa caminhar no deserto ao meu lado. Para que você possa chegar ao outro lado. E se você parar pelo caminho, eu mesmo irei, te pegarei, te colocarei do lado, no colo, no ombro, mas você vai passar. Você vai vencer. Você vai vencer. Você vai vencer. Esse deserto você vai vencer. Acredite, essa prova é para te amadurecer. É para te amadurecer. E depois da prova ali, então, ele reconhece que tudo foi planejado por Deus, para benefício dele mesmo. Quando Deus retirar você da prova, você do fogo, acredite, Ele tira você do fogo para testar o grau de pureza. Ele vai te tirar do fogo, mas Ele vai testar o seu grau de pureza, para ver se é um bom ouro. Para ver se é um bom ouro. Então Ezequias agora é um homem que terá mais 15 anos de vida.
É um homem que fez uma oração ali concretizada, sabia que Deus ia fazer, Deus fez o milagre na vida dele. Então Deus olha para ele e diz assim: tudo bem, anda tudo certinho, mas agora eu vou provar o seu coração, agora eu vou te colocar à prova. Aí Deus vem e manda o profeta anunciar para ele: olha, você vai morrer. Ele ora a Deus, pede a Deus, diz assim: Senhor, eu já fiz tanto pela tua casa, pela tua obra. Chora amargamente, ele olha para o Senhor e diz assim: um menino novo, como que eu posso morrer agora? E o Senhor se compadece daquela oração. A oração desesperadora, a oração desesperada. Aquela oração que fez com que ele realmente se desesperasse diante de Deus, porque estava em risco a vida dele. Era a vida dele que estava em risco ali naquele momento. Talvez a única chance que ele tinha e ele aproveitou. Ele olhou para cima, talvez ele tenha dito assim: essa pode ser a minha última conversa que eu tenho contigo, mas é a última conversa que irá mudar a minha vida, porque eu preciso que o Senhor faça algo. Eu já não estou mais orando por disciplina, não estou mais orando por deleite, agora eu estou orando porque eu preciso do seu milagre na minha vida, hoje e agora. Então Deus olha, se compadece. Eu imagino Deus lá no seu trono, dizendo assim: por que não ajudar? Quando precisou ele pediu, eu fiz o milagre. Tudo bem, ele tem que ajeitar algumas coisas, mas eu vou acrescentar mais 15 anos de vida. Primeiro Deus vem e testa ele ali, na prova. Na prova. Aquilo que talvez do ponto de vista dele seria a maior prova. Exércitos vindo de todo lado, pessoas de todo lado chegando. E ele derrota todos os inimigos. Então ele acha que vai morrer, ele faz aquela oração desesperadora e o Senhor a ouve. Entrega para ele mais 15 anos de vida. Mas como eu disse, após tirar do fogo, o Senhor vai testar a pureza. E com Ezequias não foi diferente. Agora o Senhor deu mais 15 anos de vida. E o problema é que o teste do Senhor veio totalmente diferente do primeiro que Deus lançou na vida dele. Primeiro Deus colocou na vida dele um exército inimigo. Todos os inimigos dele pereceram. Ele passou aquele deserto, passou aquela prova. Agora o Senhor manda um povo em forma de amigo. Agora o Senhor não manda mais inimigos. O Senhor já não permite que ele passe pela prova com inimigos. Mas manda amigos sorridentes. Pessoas que levam presentes. Pessoas que levam caixinhas na mão para entregar para ele ali. E o teste veio do povo babilônico. E Deus usou essa circunstância para provar o coração de Ezequias. Lá em segundo livro de Crônicas, 32, e o versículo 31, vai falar dessa passagem. Diz assim a palavra do Senhor: mas quando os governantes da Babilônia, para que você entenda, todo mundo ficou sabendo do milagre que Deus tinha feito. Todo mundo ficou sabendo que havia 185 mil homens mortos. Todo mundo ficou sabendo que Ezequias ainda continuava no trono, ele ainda era o rei de Judá. Todo mundo ficou sabendo. Então agora eles enviam ali alguns povos até Ezequias simplesmente para negociar, algo de politicagem. Eles não queriam ser amigos dele. Não queriam ter nada que favorecesse ele, simplesmente queriam ter uma politicagem ali. Então os babilônicos dizem assim: olha, vai até Ezequias, leva alguns presentes para ele, vê se eles recebem vocês lá e vai dar tudo certo. E nesse momento, o Senhor prova o coração de Ezequias. O Senhor já havia livrado, já havia dado mais 15 anos de vida, agora o Senhor vem com uma outra maneira de testar, um outro tipo de teste. E a palavra de Deus diz assim: mas quando os governantes da Babilônia enviaram uma delegação para perguntar-lhe acerca do sinal miraculoso que havia ocorrido no país, Deus o deixou. Olha só, Deus o deixou para prová-lo e para saber tudo o que havia em seu coração. Ou seja, o Senhor tinha feito um milagre, o Senhor tinha dado mais 15 anos de vida, e agora vem um povo lá de fora até Ezequias. Mas Deus conhecia o coração de Ezequias, Deus sabia o que havia no coração dele. Por isso a palavra de Deus diz que quando os babilônicos vêm, Deus o deixa para que ele veja aquilo que tem dentro do seu próprio coração. Dentro daquilo que tem
dentro do seu próprio coração. E acredite, se ele tivesse entendido o propósito que Deus tinha na vida dele, ele teria dito assim aos babilônicos: olha, porque ele vai, ele mostra a casa dele, ele mostra os tesouros dele, ele mostra tudo para os babilônicos ali. Se ele tivesse entendido o propósito de Deus ali, ele teria dito assim: tudo que eu tenho e tudo que eu sou, tudo que aconteceu, foi através do meu Deus. É dele, é ele que é o poderoso, é ele que fez o milagre, é ele que me deu mais anos de vida, é ele que me sustenta, é ele que faz. Se ele tivesse entendido isso, ele teria feito isso, teria olhado e dito assim: tudo foi por ele, é através dele, a honra e a glória é dele. Mas então ele decide ser superior, ele deixa o ego falar mais alto. Então ele cai naquilo que seria a maior prova da vida dele. Porque a maior prova, acredite, quando você está passando pela sua maior prova, a dificuldade não está no meio dos seus inimigos. A sua maior prova, às vezes, vai estar no meio dos seus amigos. É de quem está perto. Então ele começa a dizer assim: olha, os babilônicos enxergaram o meu nome. Eles me viram ali. Eu faço parte agora da guarda real da Babilônia. Não vai ter problema nenhum, porque agora eles me reconheceram. Agora eles me chamaram. Então lembraram de mim. Se ele tivesse entendido diferente, dado a glória a Deus, a situação dele talvez teria sido outra. Ele não alcançou o nível máximo da dependência desesperadora. O Senhor ouviu, o ajudou, mas agora o Senhor foi testá-lo de uma maneira diferente. E a maior prova para o nosso coração, ela não vem, nem sempre ela vai vir ali no meio dos nossos inimigos, igual a gente pensa. Nem sempre. Muitas pessoas estão no meio do deserto, no meio dos inimigos, rodeado de inimigos, achando que aquilo ali é a maior prova que Deus pode estar colocando na tua vida. Mas acredite, isso daí é fichinha, você vai passar. Esteja preparado, é para quando os presentes vier. Esteja preparado, é para quando as visitas chegarem. Esteja preparado, para quando as coisas tentarem fazer você trocar a glória de Deus por aquilo que está na mão delas. Ezequias não entendeu. Ele não entendeu o que seria a dependência desesperadora. Foi desesperadora até que o Senhor lhe acrescentasse mais anos de vida. Mas na primeira oportunidade ele trocou tudo aquilo que o Senhor tinha dado por presentes. Mostrou tudo que ele tinha. E não soube aproveitar isso. Deus queria dilatar o coração de Ezequias. Dilatar é algo que abre, é algo que estica, é algo que faz com que ganhe mais espaço ali. Um coração dilatado, ele é um coração que foi ampliado por Deus, para carregar preocupações de outras pessoas. Um coração dilatado, que é um coração que Deus dilata, e somente Deus pode fazer isso. Mas Ele faz isso para que você possa se preocupar mais com outras pessoas, para que você pare de olhar tanto para você, para os seus problemas, para a sua vida, e se preocupe mais com outras pessoas. Um coração dilatado não vai caber simplesmente aquilo que você quer. Um coração dilatado vai caber aquilo que Deus quer. Aquilo que Deus quer para a tua vida. Um coração dilatado. É isso que Deus quer para a tua vida. E com grandes homens da Bíblia também não foi diferente. Paulo tinha um coração dilatado. 2 Coríntios, por favor. 7, o versículo 3. A palavra do Senhor diz assim. Ele estava dizendo à igreja de Corinto: não digo isso para condená-las. Já lhes disse que vocês estão em nossos corações. Em nosso coração, para juntos morrermos ou vivermos. Paulo era um homem que tinha um coração dilatado. Ele amava ali a igreja de Corinto, era talvez
a mais importante para ele. Ao ponto dele dizer assim: olha, o meu coração é grande, cabe todos vocês. Se eu vencer, vocês vencem. Se eu morrer, vocês morrem. E assim nós vamos ficar juntos, porque o coração cabe todos vocês. Paulo nos ensina isso. Paulo não tinha paixão somente pela igreja de Corinto, embora é uma igreja que ele aparentemente gostava mais. Se a gente ler as escrituras, a gente vai ver uma certa dedicação a ela, mas ele era preocupado com todos, com tudo que estava ao seu redor. Ele era preocupado com a nação dele, para você ter uma ideia. Ele era preocupado com a nação dele, independente do cristianismo, independente disso ou não, ele era preocupado. Por favor, em Romanos 9. Eu vou ler do 1 ao 3. Esse relógio está de brincadeira comigo. Do 1 ao 3, olha o que Paulo está dizendo. Isso saiu da boca de Paulo. Isso saiu da boca de Paulo. Um homem que já estava cheio do Espírito Santo do Senhor, mas o amor dele por aquilo que estava fora, mas que Deus colocou no coração dele era tanto, que ele chegou a dizer assim: digo a verdade em Cristo, não minto, minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os da minha raça. Meu Deus, ele está dizendo assim: eu amo tanto a minha nação, eu amo tanto os meus. E isso deve ter chegado assim às narinas do Senhor. Ele deve ter olhado e falado: é um coração dilatado. É um coração dilatado, não é mais o coração dele, é o coração que eu abri para que ele colocasse essas pessoas dentro dele e carregasse com ele. Por isso que ele diz que o amor do Senhor, ele cobre todas as coisas. É a maior dádiva, é o amor do Senhor dentro de um coração dilatado. Paulo sentia isso, porque Paulo orava pelo povo de Corinto, Paulo orava pelo povo que era a raça dele, ao ponto de dizer: se for preciso me separar, me separe, mas não condene esse povo. E você muitas vezes reclamando de orar pelo seu marido, né? Meu Deus. Meu Deus. Um coração dilatado. Um coração dilatado. E como que Deus dilata o nosso coração? Muitas vezes Ele dilata o nosso coração com traumas, com crises. Por favor, lá em Salmos 25, 17, perdão. Davi vai dizer isso. Salmos 25, 27, versículo 27. Salmos 25 e o versículo 27. Meu Deus, então eu errei aqui. É 17, perdão. Eu estava dando uma de médico quando eu fiz isso. Estava inspirado. Mas olha o que Davi diz: as angústias do meu coração se multiplicaram, liberta-me da minha aflição. Como que Deus dilata o coração? Muitas vezes com crise, muitas vezes com pressões ali, mas o Senhor sabia que Davi, uma vez ungido ali, precisaria passar pelo deserto, precisaria passar pelo tempo, porque ele reinaria, porque ele seria rei daquele lugar, e o Senhor o usaria muito. Então o Senhor precisava que ele sentisse isso, e ele olha e diz dessa maneira para o Senhor. Aleluia! Como Deus dilata o nosso coração, realmente com traumas, com crise. Talvez as suas lembranças do passado, as coisas que afetam aí a sua vida, é justamente para te amadurecer mais, para que você possa viver o melhor da sua vida em Cristo. Para que você possa viver. Oh, Jesus! Quais são as marcas de um coração dilatado? As marcas de um coração dilatado, acredite. É choro, é lágrima. Choro e lágrima demonstram um coração dilatado. Por favor, lá em Lamentações 3:48.
Jeremias sentia isso, ele teve um coração dilatado por Deus. E a palavra de Deus diz: rio de lágrimas correm dos meus olhos, porque o meu povo foi destruído. Um coração dilatado ele poderia ter, porque Jeremias foi lá e profetizou para aquele povo olhou para Jeremias e disse assim: isso que você está falando não é de Deus. Pegaram Jeremias, jogaram ele dentro de um poço cheio de lama, ele quase morreu ali, tiraram ele e mandaram para o Egito. Jeremias agora poderia estar naquele ponto, já que Deus tinha feito tudo o que havia prometido, ele poderia dizer: eu avisei, eu falei que isso ia acontecer, eu estava lá avisando. No entanto, ele olha e fala: os meus olhos estão com rios de lágrimas, porque o meu povo está sendo destruído. Isso é um coração dilatado. Um coração dilatado faz você sentir compaixão pelo seu próximo, faz você sentir compaixão por quem está do lado, faz você sentir compaixão até por aqueles que você julga como inimigo seu. Você precisa ter compaixão, você precisa ter o coração dilatado. Você precisa ter o coração dilatado. Lá em Atos 20, o versículo 31, Paulo também vai demonstrar através de lágrimas que ele tinha um coração dilatado. Ele diz assim: por isso vigiem, lembrem-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir a cada um de vocês disso noite e dia com lágrimas. Com lágrimas. Com lágrimas. Ezequias teve a oportunidade. Primeiro ele pede para o Senhor, Deus faz um milagre. Depois ele faz a demonstração de uma dependência desesperada para o Senhor. Aí Deus lhe dá ali mais 15 anos de vida. Depois o Senhor o prova, ele troca tudo aquilo que o Senhor deu por presentes. Coloca a glória de Deus lá embaixo, como se ele fosse superior a tudo isso. Ele não aproveitou. Ele não aproveitou aquilo que o Senhor tinha para dar para ele. Ele fez tudo certo, mas na hora de reconhecer, ele fez tudo errado. E o que é pior? Ele não se preocupou com mais ninguém além dele. Por favor, lá em Isaías 39, eu vou ler do 5 ao 8 e eu já vou acabar aqui, tá bom? Olha lá, a palavra de Deus diz assim: então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor dos Exércitos. Talvez nesse ponto aqui o Senhor ainda confiasse de uma maneira tão poderosa na vida de Ezequias, que talvez ele dissesse assim: é o último recurso, é a última vez. É impossível não ter nada de aproveito de tudo que esse homem viveu ali. Então, da primeira vez, o Senhor manda Isaías ir lá e falar que ele ia morrer, que ele não teria mais vida ali. E agora o Senhor manda Isaías novamente, talvez para tentar arrancar uma única coisinha ali de aproveito. Talvez para tentar ver o que realmente ele aprendeu nesse tempo todo. Mais uma vez Deus se decepcionou com ele. Ele diz assim: um dia, tudo que há em seu palácio, bem como tudo que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia, tá? Ele estava dizendo isso porque ele mostrou tudo que ele tinha para os babilônicos ali. Ou seja, ele abriu a porta para o inimigo e falou: pode entrar, escancara, faz o que vocês quiserem aqui. Foi Deus que me deu mesmo, se Deus me deu, então é meu, é de vocês também. Talvez para ele não tivesse importância nenhuma aquilo, mas para Deus tinha. Comece a valorizar mais aquilo que Deus coloca na tua mão. Comece a valorizar, talvez não tenha importância para você, mas se foi Ele que te deu, cuidado. Cuidado, que Ele zela daquilo que Ele entrega. Bem como tudo, um dia tudo que há em seu palácio, bem como tudo que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada ficará, diz o Senhor. E alguns de seus próprios descendentes serão levados e se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Olha, ele tinha a oportunidade ali de se redimir com Deus. O profeta estava ali dizendo assim: olha, tudo que você tem vai ser tirado. E os seus filhos vão servir de eunucos lá na Babilônia. Ou seja, aquele povo que entrou, que você abriu a porta, vai pegar tudo que é teu e ainda vai pegar os seus filhos. Aquilo que seria a continuidade das bênçãos do Senhor aqui.
Então ele diz assim para o profeta: é boa a palavra do Senhor que você falou. Ezequias respondeu, pois pensou, haverá paz e segurança enquanto eu viver. Meu Deus. Ele comprometeu toda a geração dele, porque ele não aprendeu a viver as bênçãos daquilo que ele fez para o Senhor, que foi a oração desesperada, a oração desesperadora. Ele jogou tudo fora. Por isso que eu digo, é possível a gente ser sincero, a gente ter boas intenções, a gente ter um bom coração, que agrada a Deus em tudo que a gente faz. É possível a gente ter tudo isso, mas ainda assim ser desqualificado para aquilo que o Senhor tem para dar. É possível. Eu quero que você fique em pé, a gente vai orar. Talvez você esteja aqui nessa noite, nesse momento. Talvez hoje é a noite de você fazer essa oração desesperadora. Essa oração desesperada. Talvez você já passou pela sua dependência concretizada. Você sabe o que o Senhor vai fazer. Você sabe o que o Senhor está fazendo. Você sabe o que Ele vai fazer na tua vida. Mas nessa noite, Ele quer ouvir a sua oração desesperada, desesperadora. E Ele vai fazer. E quando Ele fazer, quando você passar pela prova, quando você passar por esse fogo, quando você passar por tudo isso, qual vai ser a sua atitude diante dEle? Qual vai ser a tua atitude diante dEle? A glória será dEle. Tudo que Ele fez na tua vida será para a glória dEle. Eu não sei qual é a oração desesperada que você precisa fazer nessa noite, mas eu sei que você precisa. Talvez você simplesmente precise olhar para o Senhor e dizer assim: eu preciso confiar. Eu preciso aceitar a maturidade que o Senhor tem para me dar. Talvez você precise de algo que já não cabe mais a você, já saiu das suas mãos, você já não consegue mais fazer. E você precisa que Ele faça. Então ore. Ore entregando a Ele. Se for necessário orar desesperadamente, ore desesperadamente. Ore desesperadamente, diga: Senhor, não se trata mais dos recursos que eu tenho, não se trata mais de oração, ó Pai, de deleite, não se trata mais de uma oração de disciplina que eu tenho contigo. Realmente se trata de algo maior. Se trata de algo que eu preciso desesperadamente. Desesperadamente eu tenho buscado sair desse deserto. Ore a Deus dizendo: Senhor, eu quero ser aquela que vem pelo deserto, ao lado do amado. Eu quero ser, Senhor, aquela que passou pelas provas, chegou do outro lado. Ainda que em situação difícil, ainda que com dores, ainda que com gemidos. Ainda que numa situação totalmente difícil, inesperada, mas eu chegarei do outro lado. Porque o Senhor caminhará comigo. Porque o Senhor está andando comigo, o Senhor fará com que as minhas forças se renovem. Orem a Deus, dizendo: Senhor, essa é a minha oração desesperada. É a minha oração desesperada pelo meu trabalho, é a oração desesperada pela minha família. É a oração desesperada para poder saber mais do Senhor, ouvir mais a Tua palavra, sentir mais o Senhor. Essa é a minha oração desesperada, para que eu possa caminhar firmemente nos Seus passos. Senhor, não permita que eu venha, Senhor, a adotar para a minha vida
a total dependência. Eu não quero depender só de mim. Eu não conseguiria depender somente de mim. Eu não iria longe se eu dependesse somente de mim. Senhor, eu não quero ter a dependência declarada, saber que o Senhor existe, saber que o Senhor pode fazer, mas não permitir que o Senhor faça. Senhor, eu quero continuar com a dependência concretizada, porque eu sei que o Senhor fará, eu sei que o Senhor está no controle de tudo, eu sei que o Senhor faz sempre. Mas nessa noite eu preciso da dependência desesperada do Senhor. Uma dependência desesperadora, que eu sei que vai mudar. Para Ezequias foi 15 anos de vida. Para você pode ser o início de uma carreira. Para você pode ser o conserto no seu casamento. Para você a oração desesperada pode ser a volta para casa, pode ser a volta de um filho. Para você a oração desesperada pode ser a porta de emprego. Para você a oração desesperada pode ser um renovo na sua casa, no seu lar. Talvez para você a oração desesperada pode ser a tua reconciliação com Deus. Talvez para você a oração desesperada seja isso. Uma dependência total dEle. Senhor, nós oramos. Nós oramos. E nós cremos, ó Pai, que essa dependência desesperada, desesperadora está sendo gerada em nós. Muda, Senhor, o que precisa mudar. Senhor, nós não queremos reclamar mais do deserto, porque eu sei que tudo que o Senhor está fazendo é para nos levar a um grau de maturidade maior. Senhor, dilata o nosso coração, para que não caiba somente aquilo que a gente quer, mas que caiba tudo aquilo que o Senhor quer. Dilata o nosso coração, para que nós possamos, Senhor, sentir paixão e compaixão pelas vidas, pelas pessoas, assim como Paulo teve, Senhor, pela nação dele, assim como Jeremias, Senhor, lamentou a destruição do povo dele. Homens choraram por pessoas. Gere em nós esse coração dilatado, para que nós possamos sentir também da mesma maneira o amor necessário, Pai. Nós oramos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus, que a gente possa realmente ser tratado nisso. Tratado.